Recomecast, o podcast do grupo Recomeçar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, abençoe este episódio deste podcast, que nós possamos falar somente aquilo que o Senhor inspirar em nossos corações. Pela tua graça te pedimos. Amém. Amém. Fala, meu povo! Começando mais um episódio do Recomecast. Seja muito bem-vindo. E hoje, na verdade, antes, temos que começar agradecendo ele que torna tudo isso possível. Kiko. Vamos palminhas pro Kiko hoje. Sempre. Palmas pro Kiko. E eu falo, você já curtiu uma foto do Kiko hoje? Você já seguiu o Kiko? Você já marcou o Kiko no seu Instagram? Porque se esse episódio está acontecendo é por causa dele. Então, por favor, cumpra o seu papel como membro do Recomeçar e faça o seu dever, tá bom? Bom, e hoje eu vou apresentar aqui nossas convidadas que são maravilhosas, pessoas assim que com certeza foram escolhidas por Deus para estar aqui nesse podcast com a gente. Então, Bruninha, nossa membra aí do Aprofundamento, dos associados do Aprofundamento, seja muito bem-vinda ao nosso Recomecast. O que você manda pra gente aí? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bruninha, eu tenho 18 anos, eu faço Direito e eu tô muito feliz de estar aqui hoje. E ela, que também é a estrela desse programa, né? E que tá muito nervosa, gente. Então, você aí que tá começando a ver agora esse episódio, já reza por ela, porque ela é a estrela do programa. Então, assim, Gabriela, o que você manda pra gente? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gabi, eu tenho 25 anos, sou advogada e faço parte do grupo há um tempinho já. Tô animada. Bom, e pra começar, vamos começar com a nossa tradição já. Gabi, a gente pediu pra você trazer pra gente, então, a indicação de um livro e de um santo. E aí, contar alguma historinha legal aí desse santo que você tenha pra gente. Tá. Ultimamente eu tô sendo muito rodeada por São José Maria Escrivá, então o meu santo da vez é São José Maria Escrivá. E o livro que eu trouxe, eu ainda tô lendo, mas é fantástico, chama O Homem de Vila Tevere. E, bem, eu sou muito apaixonada por São José Maria porque ele é muito do simples mesmo, né? Tipo, as coisas simples, as coisas do dia a dia. E acho que tem tudo a ver, assim, não só com o assunto desse podcast, mas com a nossa vida, de um modo geral, né? Que acontece no dia a dia. Então, o santo da vez, pra mim, é esse. Top. E claro que já a gente volta aí no santo, mas claro que eu não podia deixar de apresentar ele, o meu parceiro de todas as horas, Rafael, o fofo. Fala, pessoal, aqui de novo com vocês. Cara, sempre um prazer estar aqui ao lado de pessoas tão especiais, ao lado do Kiko, que é tão especial que eu não canso de agradecer. E é isso, eu fiz uma super prestação honrosa, né? Mas, gente, aqui não tem nenhuma espécie de barreira, aqui a gente tá íntimo já, ó. Eu e você, ó, a gente é próximo. Eu e você, eu tô aqui, ó, na sua casa agora, te olhando. Então não tem que ter nenhuma espécie de barreira entre nós. Isso aqui é intimidade, a conversa é papo. É isso. Não sei de onde surgiu também isso, mas tamo junto, é isso aí. Ele tá nessa moda agora, de todo episódio ele tá tendo um lapso, assim, de fazer um contato mais íntimo com o público. Intimidade, gente. Eu gostei. Intimidade é tudo. É gente brasileiro, vocês sabem, a gente tem jeito. Bom, e Gabi, assim, e você que traz, assim, de São José Maria, você tem alguma história bacana, assim, que você lembra dele? Tenho. Eu gosto muito... Tem uma história que ele tava tentando ainda entender o espírito da obra, né? Ele ainda tava discernindo e tudo mais. E aí tem uma história dele que é muito... É porque parece um pouco comigo, assim, de vez em quando a gente tem uns lapsos do tipo, meu Deus, é isso? E aí, sabe assim, meio eureka. Uma epifania, assim. E aí ele tava num trem ou num ônibus na Espanha, onde ele morava. E aí ele tava tentando fazer a oração dele e tudo mais, quando de repente ele percebeu que ele era filho de Deus, que Deus era pai dele. E aí pronto, aí ele se embebedou nessa ideia e saiu gritando pela cidade, Abba, pai, Abba, pai. E ele ficou. E eu amo essa história, porque é isso, às vezes a gente tá tão acostumado a saber que Jesus nos ama, que Deus é nosso pai, que a gente perde um pouco a magia disso, né? Se é que essa palavra cabe, mas eu gosto muito dessa história porque traz um pouco me traz um pouco pro real, sabe? Às vezes a gente fica muito no essa história, Jesus, os apóstolos, 1 milhão de anos. Não, é hoje, acontece hoje. Tipo, Deus tá hoje com a gente. Uhum. Então eu gosto muito dessa história especial, assim, porque me traz pro real. Muito legal, muito legal. Eu acho que isso tem tudo a ver com o tema de hoje. Porque, cara, eu acho que se a gente pudesse resumir o tema de hoje, o que a gente vai conversar, o que vai guiar a nossa conversa de hoje, em um santo, eu acho que pelo menos
o que tá mais em alta hoje, que tá falando mais disso, é São José Maria Escrivá. Ele guia muito essas noções que o jovem tem hoje sobre santidade. Isso é muito importante. E, cara, isso só que você me falou só me remete a uma coisa, cara. Conversão diária. É. Porque, assim, é evidente, todo mundo aqui nessa mesa, e eu acho que todo mundo que tá ouvindo, se não, saiba, somos filhos de Deus, sabe? Ou a gente sabe que Maria nos ama, ou que Jesus deu-nos Maria por mãe, ou que a igreja... Tipo assim, a gente conhece essas verdades de fé, mesmo que de forma superficial. Mas a cada dia, e por isso que eu gosto tanto dessa palavra, intimidade, cada dia que a gente vai, tipo assim, se aproximando mais de Deus, é como se você conhecesse de novo uma Sim. face do seu amigo. Sabe, por exemplo, eu tava pensando muito nisso outro dia, porque, tipo, eu amo muito meus amigos, né? Só que aí tem aquele dia que você fala assim, caraca, moleque, meus amigos são muito brabos, velho. Tipo assim, do nada você pensa, caraca, Deus foi muito bom, assim, comigo de treinar meus amigos. Tipo, aí dá vontade, tipo assim, de ver, marcar um rolê só pra encontrar. E eu acho que Cristo é isso, sabe? Tipo, é você, às vezes, lembrar de uma coisa que ele faz ou fez por ti, e você pensa, caraca, eu preciso dele, sabe? Tipo, e pra mim essa noção de conversão diária é muito legal, sabe? Eu acho que isso guia muito, muito o que a gente vai conversar hoje. E São José Maria, eu acho que ele traz muito esse aspecto, né, da santificação no ordinário, né, no Sim. dia a dia, assim. Então, inclusive, vamos falar sobre isso bastante hoje. E para introduzir já esse tema dessa santificação no dia a dia, né, eu queria provocar os nossos convidados com uma pergunta. O que vocês acham da frase, o pouco com Deus é muito? Bruninha, o que você acha dessa frase? Eu acho que é uma frase que ela pode te levar a vários caminhos. Porque tanto ela pode te levar para um caminho que tá muito correto, de que, tipo, Deus conhece as suas rotinas e conhece suas dificuldades. Então, por exemplo, não é para todo mundo que Deus vai cobrar um rosário por dia. Não é para um vestibulando de medicina que tá trabalhando, etc. Então, ele entende nossas dificuldades e, tipo, ele nos acolhe o que a gente pode dar nas nossas dificuldades. Mas também pode levar um caminho de, tipo, se o pouco para Deus é muito, então eu tô confortável em fazer o pouco. O que não é o objetivo, né? Porque, tipo, onde que tá o esforço? Onde tá o sacrifício nisso? Então, pode levar para vários caminhos. E você, Gabi, o que você acha dessa frase, assim? Como a Bruna falou, eu acho que você tem que ter muito cuidado, né? Ao internalizar essa frase, no sentido de... Se você tem somente, sei lá, 5 minutos... Eu gosto... Falando da obra mais uma vez, né? Enfim... Eu gosto muito disso na obra porque eles têm as orações muito bem definidas ao longo do dia e que não necessariamente é um rosário que você vai rezar. É uma visita ao Santíssimo que você faz as orações em 3 minutos, pronto. Você fez sua visita e ali... Eu acho que é isso, é você estar sempre consciente de estar na presença de Deus. Então, se você consegue ter essa consciência, o pouco com Deus já é muito. Tipo, já te agrega muito, já é um passo a mais na relação que você vai criando, né? Então... Eu acho que é isso, tomar cuidado um pouco com isso, de você não ceder pro comodismo, do tipo, tá bom, então eu vou ficar aqui 3 minutos, pronto, acabou, vamos embora. E nisso, assim, nessa arrogância, né? Chega a ser um pouco arrogante, porque a gente esquece Meio que a gente mesquinho, né? Assim, tipo, você não tá prestando, sei lá, adoração ou gastando o seu tempo com, sei lá, qualquer pessoa, entendeu? É a pessoa. Então, é isso, acho que é... Tomar um pouco essa consciência de estar sempre na presença de Deus e se você tem somente, sei lá, 3 minutos, que sejam os 3 minutos mais bem rezados e você ali presente naqueles 3 minutos. Então, acho que é um pouco disso, assim. Eu acho que isso, tipo, eu acho que elas mataram a pau o sentido que a gente traz pra esse programa. Porque a Bruna trouxe esse lado de, tipo assim, óbvio, ambos trouxeram, mas assim, eu enxerguei muito claro na opinião de vocês quanto à frase, né? Tipo, que a Bruna trouxe muito isso de, cara, Deus é tão maravilhoso que o pouquinho tempo que eu tenho com ele já é muito bom. Porque Deus é bom. Agora, isso que a Gabi falou, cara, é isso. Eu acho que a entidade é isso, cara. Ao mesmo tempo, a gente não pode ceder pro comodismo. Então rola como se fosse uma dicotomia. Tipo, caramba, eu preciso de muito pouco, entre aspas, né? Pouco pra ser santo, entre aspas, né? Muito entre aspas. Só que ao mesmo tempo, isso não pode me guiar pra fazer pouco. Tipo, eu acho que a lógica é essa. Porque o ponto é o seguinte. Aos olhos dos homens... Aos olhos de Deus, esse pouco que a gente faz já é muito mesmo, sabe? Mas, nos olhos dos homens, como é que a gente vai transportar Deus pro nosso dia a dia? Sabe? Qual é a diferença, tipo assim, de uma pessoa que encontra Deus... Ou de uma pessoa que, sei lá, é engenheiro. E, tipo, só constrói um prédio, entre aspas. E a diferença de um católico que está buscando a santidade e constrói um prédio de uma forma extraordinária.
sobrenatural. É a intenção que ele coloca naquilo. Porque, cara, de fato, e no mundo atual que a gente vive, se a gente for condicionar os nossos momentos com Deus a momentos explícitos com Deus, tipo um sacramento, uma oração, que são muito importantes no dia a dia dos cristãos, e a gente vai conversar sobre isso também. Mas, cara, é bom que dentro das nossas vocações, se for de fato a vida laical, né, não um celibato sacerdotal, um celibato da vida consagrada, né, religiosa, cara, a gente não pode resumir o nosso tempo com Deus a momentos explícitos. Mas aí a gente encontrar Ele no nosso dia a dia, sabe? Eu acho que a chave pra gente entender isso, essa dicotomia é isso. É que o pouco é suficiente, mas que a gente não pode buscar fazer pouco. Sabe? Porque, mano, os santos, tipo, me irrita muito, cara, essa noção que às vezes a galera tem de, tipo assim, ai, nossa, olha só como é fácil ser santo, né? Tipo, caraca, mano, não é fácil, cara. Eu tava na missa antes de ontem, cara. E, tipo, pra mim, isso, eu tava pensando no podcast, tava na missa lá na Nossa Senhora da Saúde. E aí, pra quem não sabe, a passagem, a gente tava gravando isso no sábado de manhã, não sei quando vocês vão ver isso, mas a leitura da sexta foi a leitura da parábola das 10 virgens, né? Sobre estar preparado, cara. E aí ele contou uma história de São Domingos Sávio, que eu acho que tem tudo a ver com isso. Resumidamente, eu vou resumir a história pra gente poder adiantar a conversa. Mas assim, em resumo, se Deus voltasse amanhã, o que vocês fariam? Perguntou pros meninos, né? Ele era um jovem. E aí uns falaram assim, vou me confessar, vou participar de não sei quantas missas, vou fazer muita oração, jejum. E São Domingos Sávio falou, eu vou jogar bola. Tipo, no sentido de, vou continuar fazendo o que eu já estava fazendo. E aí eu dou essa provocação, assim, você provocou com essa frase, eu provoco com essa. Tipo assim, se Deus voltasse amanhã, o que você está fazendo hoje já te põe em contato com Ele? Você tem que mudar isso. Eu acho que o que guia a nossa conversa é muito isso. Não sei. E eu, assim, só complementando o que as meninas falaram também, eu acho que é isso que vocês acertaram, né? O pouco com Deus no sentido de que realmente Deus não pede as grandes obras, aquelas coisas que vão mudar o mundo, né? Assim, não é especificamente isso o pedido de Deus. Às vezes o pedido de Deus são 3 minutos no Santíssimo. Só que isso não pode fazer com que como o Rafa falou, né? O pouco tempo com Deus não significa dar menos do que eu posso, né? Deus pede tudo que eu posso dar a Ele, né? Mesmo que isso seja pouco. E aí eu trouxe uma frase, já que estamos todos na temática de São José Maria Escrivá, tem um ponto do caminho, né, que é o número 79, que ele fala, virtude sem ordem, estranha virtude. E eu acho esse ponto muito legal, porque a gente pode às vezes achar que o pouco com Deus é muito como um ato de virtude, só que se ele não for ordenado para Deus, né, se ele não for realmente, se ele for misturado com a mesquinharia que a gente comentou, ele não é virtude coisa nenhuma. Pelo contrário, pode até, um ato que supostamente é virtuoso, pode até estar te atrapalhando na vida espiritual porque você não colocou a ordem necessária para que aquele ato seja sobrenatural. Mesmo, às vezes, trabalhar num retiro, por exemplo. Se você não coloca o sentido sobrenatural dessa coisa, isso deixa de ser um ato de virtude, né? Mas beleza, vamos seguindo. Porque agora vamos entender justamente isso que a gente falou. Como essa santidade construída no pouco, essa santidade construída no dia a dia, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês para a gente começar o papo. Qual é a primeira imagem de Cristo que vem para vocês quando a gente fala de santidade em geral, assim? Eu acho que pra mim, uma imagem, você fala assim, uma cena, talvez. Uma cena, um período da vida dele, enfim. Pra mim, eu acho que é a relação dele com São Pedro. Por quê? Porque... Sabia que você ia dizer isso. Porque São Pedro é um pouco de nós todos, assim, né? É uma pessoa que era difícil, que foi difícil, assim, durante grande parte da vida. Então, eu acho que essa relação, esse carinho, né? Esse cuidado, essa forma de Cristo moldar Pedro ao longo do caminho, diz um pouco pra mim sobre santidade. Que chegou um ponto que, e hoje, né, até hoje, né, o Papa é Pedro na Terra, então ele é o vigário de Cristo, é Cristo na Terra, então eu acho que é um pouco disso. Porque a santidade eu estava num retiro final de semana passado e o Padre Jorge, ele falou isso, chegar a um ponto de você não ser outro Cristo na Terra, mas ser o próprio Cristo. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, esse moldar de Jesus com São Pedro ao longo da história diz um pouco sobre a santidade, porque é isso. Que aos poucos foi transformando São Pedro no próprio Cristo, né? Até o ponto de ser crucificado, assim como ele. Então, eu acho que essa cena. Muito bom.
Cara, eu acho que eu vou pro caminho muito parecido, que eu falaria, tipo, a vivência de Jesus com os apóstolos, mas especificamente com João, né? Com João e Tiago. Porque eu lembro muito da cena, tipo, de João falando, né? Tipo, Jesus, guarda um lugar pra gente do seu lado direito no céu. E Jesus foi, tipo, não é muito assim que funciona, sabe? E ao mesmo tempo que ele foi lá, tipo, ele falou como que eram as coisas, ainda tinha muito amor. E eu gosto muito de ver o amor de Jesus pelos apóstolos. Tipo, aquela convivência fraterna deles, pra mim, é santidade. É muito lindo de ver, tipo, eles nas imperfeições deles, os apóstolos, no caso, Jesus não, vendo o tanto que tinha amor, o tanto que tinha um objetivo. E pra mim é isso. Maravilha. Eu tipo assim, eu acho que essa pergunta eu queria muito trazer também pra gente. Se a gente tá falando de santidade, eu acho que a gente precisa entender o que é santidade, né? E aí eu fui pesquisar um pouco sobre o que a igreja fala a respeito da santidade na história da teologia, né? E o santo, eu já tô canonizando o cara, é o padre Antônio Royo Marim, né? Lá na Teologia da Perfeição Cristã, ele traz 4 definições de santidade que a igreja usou ao longo, e eu achei fantástico, porque encaixou perfeito com o tema. E primeiro ele fala justamente o que você falou, da cristificação, ou seja, de tornar-se Cristo. E isso, para mim, eu acho que é a melhor definição, que é a definição que traz São Paulo, né? Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, né? E depois ele fala que Santo Tomás fala que é a união perfeita entre Deus e o homem pelo amor. Aí é a sua definição. Olha, como é que... Tá vendo como a gente chama as convidadas certas, entendeu? Eu falo, velho, Deus é providente demais, bicho. São João da Cruz e os místicos falam que é você aprofundar a vivência da Trindade na sua alma. Então, é você viver de maneira plena o mistério da inabitação, né? E Santa Teresa d'Ávila fala que é conformar a nossa vontade à vontade de Deus. E eu acho muito legal, porque todas essas definições, elas levam pra gente, acho que 2 coisas muito claras. Primeiro, que a santidade não é um mérito nosso. Nada do que é cristificar não é... A gente não é Cristo. A união com Deus e o homem pela caridade. A caridade é um dom sobrenatural. E, enfim, todos os outros, né? Então, primeiro que não exige méritos próprios, mas sim ou méritos de outra pessoa, né? E o segundo é que exige esse esvaziamento meu para que possa, então, Cristo entrar na minha vida, né? E eu acho que essas são as 2 relações, né, que a gente pode falar da santidade. E aí, só para finalizar também, lembrar que a santidade é um chamado universal. Eu acho que são esses 2. Conceituar a santidade e lembrar que ela é um chamado universal. Ou seja, é algo feito para todos, né? Isso que você falou sobre santidade universal, então é uma parada que eu tinha pensado pra hoje, que é tipo assim, porque isso é muito importante. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês, eu quero ver a opinião de vocês, mas eu quero comentar uma coisa que eu acho legal pra gente embasar essa pergunta antes, que é porque assim, antigamente na igreja, assim, gente, coisa de 200, 300 anos atrás, as pessoas achavam que a forma de ser santo era única e exclusivamente, cara, sendo padre e sendo freira. Porque, de fato, se a gente pensa em se assemelhar a Cristo, automaticamente o nosso olhar vai, cara, pra como era no tempo da igreja primitiva. Como é que as pessoas, de fato, seguiam a Cristo? Deixando tudo, era fazendo aquela... toda aquela questão sacramental, né? Só que isso gerou, acabou gerando, né, no segmento da igreja um problema. Que foi o seguinte, as pessoas iam para essas vocações, seja a vida religiosa, seja a vida sacerdotal, no caso de ser homem, pensando o seguinte, cara, se o chamado de todo mundo é ser santo, o chamado de todo mundo é estar no sacerdócio, é estar na vida religiosa. Então tinha muita gente lá que não deveria estar lá, e tava lá com um falso pretexto de, não, quero ser santo. E, cara, por isso a igreja pra mim faz não por isso, né, mas uma das grandes motivações e uma das grandes bênçãos que eu acho que o Concílio Vaticano II deu pra igreja foi meio que revigorar, porque o Concílio Vaticano II não trouxe nada novo, né, dogmaticamente falando. Mas ele revigorou pra gente, eu gosto dessa palavra, essas noções que a gente tem de santidade. E foi providencial, porque São José Maria Escrivá vem, assim, junto, na época, assim, foi quando ele começou a, de fato, crescer, assim. Então, aquelas pregações dele no Brasil, nos anos 60, etc. Foi depois, assim, foi logo depois do Concílio Vaticano II. Então, eu vejo muito como, na história da igreja, Deus mandando São José Maria Escrivá pra transportar de novo esse espírito de santidade. E tem um documento que é muito importante no Concílio Vaticano II, que é a Lumen Gentium. E ela fala justamente sobre isso. Sobre, em um dos tópicos dela, né, fala sobre essa vocação universal da santidade, que o meu escudo estava introduzindo. E fala também sobre como isso não é um chamado exclusivo das pessoas, justamente por ser universal, das pessoas que estão no sacerdócio, estão na vida religiosa. Mas de nós também leigos. Não sei se algum de vocês vai seguir vida religiosa, isso não é... E só pra deixar muito claro, isso já entra um pouco no próximo tópico. Mas assim, isso não é um desconvite a ser padre, a ser freira.
Mas é um convite a viver a santidade onde Deus te chama. É um até segmento mais porque claro. no mesmo capítulo ele fala que cada um tem que viver a santidade no seu estado de vida, né? Então, se Isso. o seu chamado é ser padre ou ser freiro, o seu caminho de santidade é ali, né? Mas beleza. Dito isso, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Como, não tô falando necessariamente de vocação, tá? Mas como vocês acham que é a forma que vocês, sabe, levam Cristo ou se parecem com Cristo no dia a dia de vocês? Tipo assim, nossa, uma coisa que eu faço no meu dia a dia, uma coisa que eu busco fazer, que pra você levar Cristo pro próximo ou, de fato, como o meu escuto falou na defesa da santidade, se assemelhar mais a Cristo. Uma coisa no dia a dia mesmo. Vocês têm alguma coisa assim, vocês pensam? Nossa, eu meio que penso, mas é meio simples. Hum. Que eu já percebi algumas vezes, sei lá, fui almoçar com minhas amigas ou jantar no RU e fazer o sinal da cruz antes de comer. É incrível. Tipo, a gente faz o sinal da cruz, aí eu tenho algumas amigas católicas, elas lá, Que legal. E isso é muito verdade. Sim, eu acho que é um pouco diferente, assim, do que a Bru falou, e é uma coisa que... Não quero que pareça arrogante, porque me falaram recentemente, é uma coisa que eu e a Fernanda, a gente não percebia. Mas a gente passou por uma grande dificuldade agora, assim, uma grande cruz que nos foi apresentada. E eu acho que a forma com que a gente lida... O padre Francisco virou pra mim e falou: é muito interessante ver vocês duas lidando com essa cruz, com essa dor, porque é meio que uma... É estranho falar, é uma confiança meio cega, assim, sabe? A gente jogou o pé porque Deus ia botar o chão de alguma forma. Então, eu acho que a forma com que... E é uma coisa que a gente vem lidando até hoje, né? O luto é uma coisa que demora um pouco. E eu acho que a forma com que a gente lida, a forma com que a gente fala sobre isso, a forma com que a gente tem esse olhar um pouco mais sobrenatural pra dor, no nosso meio, eu acho que mexe com as pessoas de alguma forma. Tem uma amiga nossa que virou pra gente e falou: eu não sei, no lugar de vocês eu não sei onde estaria. Então é interessante olhar pra vocês e ver essa confiança, assim. E é isso, é saber que a gente não tá sozinha, né? Que a gente tá de mãos dadas com o próprio Cristo aqui, enfim. Então eu acho que é um pouco disso. Legal. E eu acho que, e falando assim, realmente é visível isso na vida de vocês, assim, você e da Fê. A gente que convive com vocês, a gente vê isso com muita clareza, assim. E eu queria, na verdade, não é uma pergunta. A Gabi trouxe um iPad, não sei se dá pra ver na câmera, que ela anotou um bando de coisa. Então agora eu nem vou fazer pergunta. Eu quero, Gabi, comenta alguma coisa aí que você anotou no iPad. Curioso. E a gente vai jogando daí. Tá. Eu anotei uma frase que eu peguei do livro, que eu gostei muito, que é: colocar Cristo triunfado no cume de todos os afazeres humanos. E junto com isso tem uma outra frase, uma outra, enfim, um outro jeito que São José Maria falava, que são as dedadas de mel, né? Que são, como ele falava, substâncias de eternidade. Que são coisas do dia a dia que, é isso, é uma epifania que você tem, que você sente um pouco do gostinho da eternidade. E aí, ligando essas duas coisas, era muito que São José Maria fazia os santos de um modo geral, né? Faziam muito, faziam muito, né? Eles tentavam ver a Cristo em tudo. Então, se você tá... Aquela frase famosa: descascando batata, você vai se santificar descascando batata. Se você tem que... Cara, tá num lugar, sei lá, na política, você pensa, né? Das pessoas mais arrogantes do mundo, no meio, sei lá, financeiro. Você tem que tentar ver a Cristo no meio daquilo. E aos poucos, Deus vai te dando a graça de sentir esse gostinho da eternidade, assim, nesses pequenos tópicos. Então, é uma frase que eu gosto muito. Eu não sei onde é que eu ia encaixar, mas já que o Matheus deu a abertura, Mas tá aqui. Tem tudo a ver. Tudo a ver, não, Perfeito. que isso. E aí, eu acho que um pouco disso, assim, tentar ver a Cristo em tudo. Acho que Legal. ajuda, assim. Isso tem tudo a ver com o episódio que a gente gravou, né? Sobre arte. Porque a gente gravou um episódio, cara, que foi só falando sobre encontrar Deus na arte. Foi o segundo episódio, se eu não me engano. E, cara, ele vai de encontro a isso mesmo, sabe? Porque é uma forma de encontrar Deus no No ordinário. ordinário. E isso que você falou eu achei muito legal, porque quando eu perguntei pra vocês qual a primeira imagem de Cristo vem pra vocês, e assim, pra mim, a primeira imagem da santidade de Jesus que vem é uma parte da vida dele que a gente não conhece. Pra mim, a vida oculta de Jesus é um mistério. Eu sempre tive essa visão, assim, de que o segredo da santidade tá na vida oculta de Jesus. E a gente não conhece, né? E aí depois o próprio Evangelho responde isso, né? De que Deus se esconde porque quer ser encontrado. Então ele escondeu essa vida oculta. Eu acho que talvez pra gente descobrir a santidade na nossa própria vida oculta, né? Assim, anônima. E aí tem uma frase do catecismo que quando eu estava vendo eu falei: nossa, que coisa maravilhosa. Durante a maior parte de sua vida, Jesus compartilhou a condição da imensa maioria dos homens. Uma vida corriqueira.
Isso é muito forte, assim. Eu acho que vai muito do que você falou, descascar batata. Tipo, beleza, Jesus viveu 30 anos da vida dele numa vida voltada pro trabalho, pra família, pro silêncio, pro anonimato. E eu acho que a santidade no ordinário tem um pouco a ver com isso, né? Os santos que vivem o dia a dia, eles são santos que gostam do anonimato, né? Em certo sentido, assim. Sim. É, claro, alguns Deus seleciona para ser luzes enormes, né? Como São José Maria Escrivá. Mas a grande... Isso é só a ponta do iceberg, né? A grande maioria dos santos são santos que viveram o anonimato, o silêncio, o trabalho, o dia a dia da família, né? E aí, assim... Vocês falaram aí de momentos do dia a dia de vocês, assim, que vocês vivem a santidade. E agora, mais importante do que só momentos, né? Quais virtudes, assim, vocês acham que são virtudes que hoje vocês precisam desenvolver e quais meios ordinários vocês acham que podem desenvolver elas, assim? Nossa, difícil. Se vocês quiserem, eu começo. E aí eu dou um gatilho para vocês. Começa. Ó, hoje a virtude que eu mais preciso desenvolver, sem dúvida, é a castidade. Acho que é a pureza, né? E o meio ordinário que eu posso fazer para conseguir me ajudar, né? Não estou falando que isso é a solução de todos os problemas. Mas eu acho que é, por exemplo, filtrar melhor os conteúdos que eu consumo. Acho que é uma forma muito ordinária. Então, filtrar não só os conteúdos, mas os ambientes que eu frequento também, né? Então, acho que isso me ajuda muito a viver uma vida mais de pureza, assim. Pra mim, por exemplo, eu acho que é mais o caminho da virtude da ordem, que você tinha comentado, assim. E, cara, a ordem é legal porque ela é uma virtude, de fato, do ordinário, né? Até vem da palavra mesmo. Então, cara, o simples fato de me organizar, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito, assim, espontânea, assim. Então, tipo, as coisas vão acontecendo e vão indo, assim. Na minha rotina, tipo assim, vamos acordar e vamos ver como é que o dia vai funcionar. Sacou? Tipo assim, óbvio, eu tenho umas noções assim, mas é muito livre. Então, o simples fato de eu me organizar e falar assim, não, amanhã é meu dia, tipo assim, eu tenho até tempo pra fazer tal coisa, mas eu não vou fazer porque não tava programado. Tipo, esse não, às vezes, que eu dou... Eu vejo como isso repercute no fim do meu dia na minha vida espiritual. Curioso, né? Tipo, o simples fato de dizer um não, ou dizer putz, não tô afim, mas estava combinado, então eu vou. Me ajuda muito nisso. Eu acho que pra mim ia ser a virtude da humildade. Que... Enfim, tipo, eu não sei se tem muito o que falar e pra corrigir isso, eu diria olhar mais pra cruz. Eu acho que é a ordem também, pra mim. E... Não é bem forçar, mas é um pouco... Mais uma vez, gente, eu vou falar São José Maria 500 vezes hoje, mas tem aquela meditação que ele fez, não sei se era uma meditação que ele fala, vontade eu tenho poucas vezes, né? Poucas vezes ele tem vontade. E mesmo assim você tem que fazer. Então, eu acho que é um pouco isso. Eu acho que é diferente do rafofo de falar não, é do tipo, eu tenho que fazer, eu vou fazer e acabou. E tem que ser agora, porque agora é a hora que eu tenho que fazer isso. Então, eu acho que é isso, colocar esses pequenos objetivos ao longo do dia e cumprir quando tiver que cumprir. Então, legal. Acho que é um pouco disso. E vocês que falaram virtude da ordem, principalmente você, me lembrou de uma frase de São José Maria Escrivá, que é muito boa, que ele fala, né, que o ser humano tem 4 potências da alma. Aí ele fala inteligência, vontade, não lembro qual era a outra, e a agenda. Né? Assim, porque realmente, assim, o ser humano tem que se organizar, né? Então, tipo assim, eu achei muito legal essa frase. E é de São José Maria Escrivá, tá? Ele também tinha um senso de humor. Ele é muito... Rápido, eu posso falar uma história dele engraçada? Pode, por favor. Tá até nesse livro. Ele falou assim pros meninos, né? Começou com os meninos. Aí ele, meus filhos, quando vocês forem santificados, a imagem de vocês vai ter vocês carregando rosas. Sem espinhos, porque os espinhos vocês deixaram pra mim. Muito fofo. Eles eram jovens, assim? Era... começou com uma galera nova, né? A obra. É verdade. Realmente cuidar de jovem é uma coisa... Os espinhos ficam mesmo. Brincadeira, gente, pra vocês. A gente tá como se a gente fosse os velhos, né? Hoje eu cuido de pessoas 10 anos mais novas que eu, né? Bem, então, assim... Eu tô no meu tempo. Mas enfim, uma coisa que eu acho importante a gente puxar também, porque uma parada que acaba sendo uma reflexão que eu faço muito, assim, e acaba até sendo meio que uma crítica, assim, que eu faço. Porque, quero ou não, eu comentei, né, que São José Maria Escrivá ficou muito em alta. Crítica. Polêmica. Momento crítica, polêmica. Polêmicas do Rafofo. Tipo assim, o São José Maria Escrivá tá muito em alta. Então, cara, todo mundo já ouviu, tipo assim, se frequenta, cara, pelo menos há um ano, assim, grupo jovem, um ambiente de apostolado, já ouviu sobre santidade no ordinário. E pra mim isso é o maior diferencial. Porque se o podcast acabasse aqui, você teria um monte de conteúdo pra consumir exatamente o que a gente falou aqui. Tipo, de coração, porque isso tem muito, cara. Mas eu acho que, às vezes, o defeito tá nisso aí mesmo. É a gente falar sobre como... Caraca, porque, sabe que o problema do jovem é o seguinte... O problema do jovem é que ele tem muitos sonhos. Então, por exemplo, o galera da medicina. Eu tenho um sonho de ser médico, aí eu vou casar, ter 2 filhos.
Aí eu vou sempre pra Disney, todo ano, né? Botar meus filhos no Everest. Morar no Noroeste. E é isso, e viver uma vida maneira, e tipo assim, eles vão fazer faculdade também, vão ser médicos também, um outro vai fazer direito. Tem vários sonhos. E a galera. E o problema é que a galera confunde isso com vocação, né? Ah, não, minha vocação é ser médico, é fazer isso. É isso, essa história que eu contei. E aí ela vai lá, chega no retiro e vê o seguinte: você pode ser santo sendo médico, sabia? Santo no ordinário. Ela fica, meu Deus! Tipo assim, ela ouve aquele conforto que ela precisava. Então, ao invés dela querer mudar de vida, ela fala, tô no caminho certo. Assumindo que a santidade tá no ser médico. Lembra aquele exemplo que eu dei do prédio? Então, putz, nossa, o engenheiro que constrói o prédio de maneira normal e o engenheiro que constrói o prédio de maneira extraordinária. E a galera ouve, cara, ser santo é ser engenheiro, é ser engenheiro civil, cara, encontrar Deus no mundo. E aí a galera fica, pronto, então tá safe. Então, tipo assim, e vários santos jovens acabam, tipo, às vezes, por exemplo, nossa, o Guido Schaffer. Pra quem não conhece o Guido Schaffer, ele é um santo que já vai pipocar, tá? Já vai virar santo, escuta o que eu tô te falando. E ele tá pipocando agora porque ele é um santo que ele era surfista. Então, tipo assim, a galera tem foto dele, a foto que mais viralizou dele é uma foto dele surfando. Caraca, e a pessoa vai lá e anda de skate, a pessoa fala, ou joga bola. Pô, se ele foi santo surfando, eu posso ser santo jogando bola. Então, tipo assim, a lógica sempre termina. Posso continuar fazendo o que eu estou fazendo. E, cara, não é isso, cara. Porque, de novo, ser santo exige ser cristão exige uma mudança da minha cabeça pra verdade. E não pegar aquela verdade e falar assim, então eu posso colocar no meu cotidiano. Mas não sei, cara, isso é uma prática de tudo, não sei o que você acha. Eu acho que é isso mesmo. Você falou do Guido Schaffer, eu falo do Carlo Acutis, que vai ser santo. Né? Todo mundo fala, nossa, ele é um santo que foi enterrado de calça jeans e Nike. Mano, mas não foi isso que fez ele ser santo. Mexendo no computador. Ele não é santo porque usava calça jeans e Nike. Ele era santo porque ele fez, porque, entendeu? Ele ajudava os mais pobres, ele foi santo porque rezava, ele foi santo porque fugiu das ocasiões de pecado. Isso que tornou ele santo, né? Por isso, então, eu pergunto para as nossas convidadas, quais vocês acham que são os principais erros que a gente comete ao pensar na santidade como essa coisa cotidiana, né? Assim, quais são os principais desvios que a gente tem quando a gente pensa nesse tema? Eu acho que justamente vai pra questão do comodismo. Tipo, que a gente tá batendo nessa tecla já, porque a gente, tipo, eu só tenho que estudar, né? Tipo, São José Maria Escrivá falava que uma hora de estudo é uma hora de oração. Era São José Maria Escrivá, né? Sim. Sim, mas, tipo, você vai fazer um estudo imperfeito, então? Tipo, vou estudar. Olhei aqui, li por 3 minutos, mexi no celular por 15. Aí, nesse esquema, dá 18 minutos. 18 minutos vezes alguma coisa vai dar 60. Pronto, estudei. Baita oração que você fez. Baita oração. Que lindo. Então, tipo, cadê a perfeição? Tipo, a gente, até no livro de Santo Afonso Maria, né? Tipo, na prática do amor a Jesus Cristo, ele fala isso, que Jesus ama a perfeição. E, tipo, o que ele puxa para um lado mais, tipo, sair do pecado venial e ir para a perfeição. Mas, tipo, é realmente no esforço que a gente faz no dia a dia de fazer o perfeito a Deus. Moleque, olha a frase. Cadê a perfeição? Muito Moleque, boa, muito boa. eu posso levantar já. Essa frase dá pra... Que isso, moleque? Olha, Meu Deus, cadê velho, a frente comunicação aí, frente podcast? Eu chorei oficial com essa frase. Tira uma foto da Bruna, coloca entre aspas e fala, Cadê cadê a a perfeição? perfeição? Gomes Bruna 2024. Caraca. Mas enfim, e você, Gabi, o que você acha? Eu acho que é assim, nós temos que ser santos no meio do mundo mesmo, né? Então, pegando essa frase, santos de calça jeans e tudo mais. Mas eu acho que a grande diferença está em 2 pontos. Primeiro, você não se afetar pelo mundo, você ser uma luz no meio dele, mas, enfim, manter aquilo você que influenciar o mundo e não ser influenciado exatamente. por ele. Legal, maneiro. Porque é isso, a luz, né? Ela ilumina os outros, né? Meio que dela pra fora. E a outra coisa que eu acho que é muito importante, que aí é um pouco meio puxando a orelha, assim, né? Que até pra mim, essa vida de aparência, você vai estar enganando só você, no fundo, né? Porque a sua santidade não é uma coisa que você tem que mostrar pras pessoas. Porque o seu coração, quem conhece é Deus, né? Então, se você tá fazendo isso pra você postar, pra você... tô aqui, sei lá... Gente, eu vou falar mesmo, tá? Tô aqui no tapete do Recomeçar e posta foto. Tô aqui no Renascer, na animação. Pode falar. Fala mesmo, essas cospe. coisas, entendeu? É legal e é importante que seja. Porque em um primeiro momento a gente é movido pelos sentimentos. Então é importante que a gente viva essas coisas e busque e o viver ambiente da igreja junto. não precisa ser chato, né? Não, Tipo de assim. jeito nenhum. Mas se for só isso, tá pouco. E no fundo, você tá se enganando. Porque a santidade não é isso.
Tipo, a santidade não é você postar pro mundo que você tá, eu tô aqui, gente, rezando texto e tudo mais. De fato, é legal. Isso move as pessoas, isso influencia as pessoas e tudo mais. Tanto é que a gente vê aí, sei lá, Frei Gilson fazendo essas lives, e é muito importante. Isso realmente move as pessoas. Mas tem que vir de um lugar muito verdadeiro, né, acredito eu. Então, eu acho que é um pouco disso. É você ser santo no meio do mundo, mas ter uma reta intenção de buscar, de fato, a santidade, não para mostrar somente, né? Então... Eu acho que isso que você falou me veio uma coisa, né? Que, assim, um erro que a gente comete muito disso que vocês falaram também é que a gente é levado a crer que a santidade no cotidiano significa se afastar do sobrenatural, no sentido de que, ou seja, viver uma vida muito natural, assim, né? Isso é o comodismo, é a mediocridade, né? Sendo que é justamente o contrário, né? É viver no cotidiano os aspectos sobrenaturais que ele apresenta. Sim. Porque a santidade, isso tem que ficar muito claro. A gente falou isso no início do podcast. A santidade é um dom sobrenatural. Sim. É um dom que a gente não encontra na natureza. Que a gente recebe de Deus. Exato, não é tipo assim, tô numa mineradora lá escavando, opa, achei santidade. Não é assim. Graça santificante, tá aqui. Olha aqui, né? Não é isso, né? Então, eu acho muito legal isso. E São João da Cruz, ele fala na subida ao Monte Carmelo, né? Ele falou justamente isso, que quando a gente se apega às criaturas, a gente está infinitamente distante do Criador. E eu acho que isso que você falou, né, Gabi, é justamente isso. O apego pelas coisas do mundo, né? Que podem se disfarçar de santidade. Eu acho que a estratégia até de Satanás e dos seus anjos é essa, de disfarçar as coisas, mesmo as boas obras que a gente faz dentro da igreja, como se eles fossem atos de grande virtude, para mascarar os nossos defeitos, né? E eu acho que não é nem você deixar de ser jovem, de ser divertido, de ser legal e, enfim, aproveitar as coisas daqui, porque a gente tá aqui também para ser feliz, né? Para conseguir aproveitar aquilo que Deus criou e tudo mais. Mas é isso, é você ser tão humano que você se aproxima do divino. E o humano não é necessariamente você ser apegado às coisas daqui. É você ser humano no sentido de buscar a humanidade perfeita de Cristo. Então, até porque a visão de humanidade que a gente tem hoje não é a visão que Deus tinha no Éden, né? Lá originalmente. Ou seja, hoje nós temos uma humanidade que é perfeita decaída. mesmo, né? Olhando para Cristo, né? Eu digo. Hoje em dia a gente não, consegue tipo, olhar para nossa, Cristo isso. e ver a humanidade perfeita. E, cara, e teologicamente isso faz muito sentido, porque, tipo assim, o que é ser santo? É imitar a Cristo. Por quê? Porque Cristo foi o homem. Tipo assim, porque ele foi o homem, é que a gente imita a Cristo. E por isso a gente vira santo. Sim. E tem uma frase, cara, eu adoro, eu e o João, a gente sempre fala isso na Crisma. Sabe quando foi a única vez que Cristo foi chamado de o homem? Isso não tem nada a ver com o tema, assim, mas é só um parênteses que eu acho muito legal de Foi falar. na música do Roberto Carlos, um certo dia um homem... Não, foi quando ele tá todo ensanguentado, foi açoitado, dilacerado, e aí Pilatos fala, eis o homem. Ou seja, é ali que o homem é ali que a gente se aproxima do que é de fato humano. É quando a gente se doa, mano. Óbvio. E aí entra a temática do tema. Eu não tô falando que agora gente, pra ser santo, vamos lá, todo mundo brincar de açoitar um amigo, não é isso. Mas é tipo assim, cara, o quanto eu me dou no meu dia a dia. Sabe? O quanto, tipo assim, o que eu tô fazendo é uma coisa mais por comodismo. Tipo, eu tô saindo da minha zona de conforto no que eu tô fazendo? Ou tipo assim, eu tô só fazendo uma coisa, cara, que bom que eu posso ser santo desse jeito. Porque eu nem preciso mudar. Tipo, eu acho que a parada é isso, cara. E você percebe que você tá fazendo isso pelos motivos certos, porque quando você percebe que, tipo, os seus fins estão corretos. Porque, por exemplo, se você pensa na santidade, e nesse caminho do ordinário, e, tipo, como se você pudesse, tipo, alinhar os seus sonhos, as suas expectativas sobre a sua vida com a santidade, você percebe, e é um exercício que eu convido tanto a nós e você que tá assistindo fazer. Pensa, tipo assim, se você morresse amanhã e fosse pro céu, você ficaria feliz? Nossa, ficaria. Agora, o quanto você sentiria falta de, por exemplo, não ter atingido alguma expectativa que você tinha? Algum sonho? Do exemplo da medicina. Tipo assim, eu vejo muita gente falando, nossa, eu tô estudando aqui pra residência porque eu quero ser anestesiologista, fazer anestesia. E aí, às vezes, cara, a gente tem uma noção tão errada dessa santidade que se a gente morresse, fosse pro céu, tivesse plenamente satisfeito, a gente ainda pensaria, caraca, mas eu nem fui anestesiologista, né? Tipo assim, mas eu nem tive... Ou mulheres, putz, mas eu nem cheguei a ser mãe. Putz, cara, mas se você não vai ter um filho pra que você se aproxime de Jesus, se você não vai ser anestesista pra que você se aproxime de Jesus, de fato, você vai sentir falta dessas coisas do mundo mesmo. E entra tudo naquilo que a gente tá falando desse apego. Não sei, cara, eu adoro esse tema porque eu adoro, mano, quebrar essas noções que a gente tem, mano, porque é muito comum isso, cara. Eu vejo muita gente, isso acontece muito, cara.
E comigo também, não tô falando. Olha só, eu tô olhando aqui, sai da bolha, né? Isso é, tipo assim, são reflexões minhas, mano. Tipo assim, que eu falo, putz, eu sentiria falta de X e Y, de sonhos que eu tenho. Sentiria. Mas sabe uma coisa que eu penso muito? Tem aquele negócio da graça suficiente, né? Que até o momento que você morrer, Deus vai estar te dando graças. Eu sempre fico pensando, tipo, cara, se eu morresse amanhã, eu não teria conseguido tal coisa, mas mais do que isso, ainda me faltariam graças, né? Tipo, Deus ainda poderia me dar muito mais graças, que eu poderia, tipo, gozar do céu de uma maneira muito... Caracas. Podia ter amado mais ele, né? É. Tipo, essa lógica legal de pensar também. Eu acho que isso é legal também, assim. E São João da Cruz ele ainda fala, né? Que a gente se assemelha àquilo que a gente ama, né? Então, isso pra mim é muito verdadeiro. Então, a santidade é o amor a Deus, né? Porque a gente se assemelha ao que a gente ama. Eu acho que essa é a grande pergunta. Como saber se eu estou me santificando no cotidiano ou não? Ora, a quem eu estou me assemelhando? A Cristo, e de modo particular a Cristo crucificado, né? Assim, que é a maior expressão de amor, ou eu estou me assemelhando às criaturas, né? Aos apegos, e São João, essa coisa assim. E a santidade no cotidiano é justamente isso, né? É você usar do cotidiano como uma ferramenta para encontrar o mundo sobrenatural. Sim. E aí tem, obviamente, não podemos deixar de citar São José Maria Escrivá, no Forja, né? Número 917, ele fala: fiel no pouco. O teu trabalho, meu filho, não é só salvar almas, mas santificá-las dia a dia, dando a cada instante, mesmo aos aparentemente vulgares, vibração de eternidade. Que, inclusive, é a frase que o Henrique Gondim trouxe no primeiro episódio, né? Então, dar a cada instante vibração de eternidade. Isso é a santidade no ordinário. Não é se apegar à mediocridade, né? Mas eu arrepiei aqui. Mas é isso, né? Vibração de eternidade. É trazer a vida eterna para os momentos diários. Porque a gente falou, a santidade é um evento diário, né? A gente já vai comentar disso, mas enfim. Só que tem um outro... É porque eu acho que a gente falou de um extremo e de outro extremo, né? Tem um outro extremo que eu acho que a gente comete muito esse erro também. Não sei se vocês concordam comigo. Que eu chamei que é o homem de obras. Tipo assim, de um lado a gente pode ser levado a crer que a santidade no cotidiano é fazer poucas coisas. Mas eu acho que no outro é também o erro de achar que a santidade é fazer muito. Sei do que você tá falando. Tipo assim, de sempre ter que fazer mais e mais e mais e mais e mais. Então é trabalhar em mais retiros, é isso que me faz santo. Chegar no final do retiro morto, de cansado, sabe? Abdicar de um tempo na família para ir em reunião de sábado, abdicar de não sei o quê. Sendo que isso também não é santidade. Abdicar, às vezes, de tempo de oração para poder fazer coisas, né? E eu acho que isso também é um erro, é um desvio desse sentido de santidade do cotidiano, né? Ou seja, de que eu tenho que usar, então, todo dia, o tempo todo, fazendo alguma coisa, né? E não é verdade. Não. Tem um livro que é muito bom, e esse daí eu recomendo bastante, que é A Alma de Todo Apostolado, né? Do Dom Jean-Baptiste Chattard, que ele fala que ele contrapõe os dois homens, o homem espiritual e o homem de obras, né? Ou seja, o homem espiritual é aquele que vê que a mudança, a sua santidade vem da oração. Ou seja, a oração nos assemelha a Cristo e é Cristo que frutifica nas nossas obras, né? E aí eu queria falar com vocês, assim, o que vocês acham disso, assim? Estou viajando ou... Não, eu acho que é um pouco disso que você falou, assim, enquanto você estava falando, eu estava pensando. Quando você é o centro de tudo que você faz, aí tá o problema, né? Do tipo, eu vou trabalhar em muitos retiros, eu vou ficar até, sei lá, o último momento para limpar a escola que teve o retiro, eu vou fazer trará. Então, a gente percebe que aí está o problema, né? Quando o foco, o centro de tudo isso é você não vai realmente, tipo, não adianta. Mesmo que você faça em nome de Cristo, se o foco é você, não vai. Porque é isso, nós não somos perfeitos, né? Então, não vai gerar essa faísca, né, de santidade, de buscar verdadeiramente. Então, eu concordo muito com o que você disse, mas eu também acho que se tudo é em nome de... Se você faz isso porque é Cristo que está te movendo, no sentido de eu vou trabalhar nesse retiro porque... Mais do que porque eu gosto, mas porque foi aqui que eu encontrei Cristo de alguma forma. Então, eu vou tentar ser aquilo que eu conheci para uma outra pessoa. É isso, eu acho que é a gente tentar olhar para nossa vida e ver onde está tudo isso, né? No sentido de, é isso, eu tô fazendo tudo isso porque eu, sei lá o quê, nananã. E não, tá errado, aí tá realmente errado. É a frase de São Paulo, né? Ou seja, não sou eu quem vive, mas Sim. é Cristo que vive em mim. Ou seja, Cristo tem que ser o motor das minhas ações. Ele tem que ser o principal, né? Ele tem que ser
personagem principal. Então, eu acho que é isso. E cada um vai saber da vida de cada um, né? Não sou eu que vou falar pro Matheus. Matheus, para de trabalhar em retiro, pô. Eu não. Tipo, cada um sabe da sua vida e o que aquilo gera em você. Então, é isso. Acho que também não é nunca mais trabalhar em retiro. Deixa pra lá. Não é isso, mas saber... É saber os tempos da vida, isso. né? O ruim é o extremo, né, cara? E saber em que ponto... Aonde que tá, né? Por que você tá trabalhando? É mais do que porque... eu amo. É a razão da minha vida. Não. Tipo, tentar ir um pouco mais a fundo e ver... Aonde está Cristo nisso? Uhum. Ele tá ali, verdadeiramente, ou não? Só tá você? E por isso que eu acho que eu reforço o que eu falei sobre a oração. Uhum. A gente vai descobrir os caminhos de Deus na oração. E eu não estou falando na oração que a gente citou aqui, no sentido de 1 hora de estudo, 1 hora de oração. Estou falando da oração assim, sabe? Tipo, realmente, 30 minutinhos ali do meu dia vai ser Cristo e só eu e Cristo no sacrário, né? Ou seja, nessa oração que eu digo assim, de parar um período que aqui é só destinado para Deus, né? Porque eu acho que isso é um erro também, de achar que santificar-se no ordinário significa abdicar dos momentos íntimos de oração mesmo. Sim. O que não é verdade, porque Cristo não nos ensina isso. Sim. Cristo se retirava várias vezes para rezar, né? E eu acho que isso é muito interessante, porque a oração é que nos vai dizer as nossas motivações, né? E aí, obviamente, vou citar mais uma versão de José Maria Escrivá, que ele fala, um católico sem oração é como um soldado sem armas. A oração é o centro. E eu vou além. Santidade, a base da santidade é a oração. Não existe santo que não rezava. E de coração, assim, de verdade, do religioso ao leigo, os santos de Santa Teresa d'Ávila a Carlo Acutis, o que tem em comum entre um leigo de 15 anos e uma doutora da igreja é que os dois tinham momentos de oração. E é uma coisa que o Papa Francisco vem chamando a atenção, né? Essa falta de adoração, de momentos dedicados ao silêncio mesmo, que a gente, infelizmente, tá se perdendo um pouco, assim, né? Com essa modernidade, o barulho constante, então... Sim. É importante. Pra mim, um erro tá muito nisso, cara. Eu acho que e a conclusão que a gente chega é, tipo, cara, olha só como o ruim tá no exagero. Sabe, tipo assim, nossa, viver a santidade cotidiana é importante. Porque se eu não busco ela no meu cotidiano, busco ela só em outros lugares, entra naquele exagero que eu comentei sobre, tipo assim, buscar Deus só no sacerdócio, etc. Que a gente sabe que não é o único caminho. Ou também só nos dons extraordinários. Exatamente. Falar em línguas, repousar, não é uma coisa extraordinária. Só que não é porque é uma coisa ordinária que eu preciso só fazer obras. Sabe? Tipo assim, eu acho que o caminho tá numa virtude chamada temperança. Tipo assim, é você saber... E, cara, é um bagulho que jovem precisa muito, cara. Nós precisamos muito disso, de temperança, sabe? Saber equilibrar as coisas. Tipo, nossa, não é porque eu quero fazer medicina que agora eu só vou encontrar Deus... No vestibular, no caso, né? Que eu só vou encontrar Deus estudando pro vestibular. Cara, eu acho que, tipo assim, se a medicina te faz ficar longe de Deus também explicitamente, cara, será que de fato é um caminho que é um caminho bom pra você? Porque entra naquela... Qual que é a sua vocação universal? O que vem antes? Ser médico ou ser santo? Sacou? Tipo assim, então, de novo, não tô querendo falar que você não fazer medicina, não fazer vestibular, não é isso. Mas, tipo assim, cara, equilíbrio, sabe? E aí uma dica prática também que eu dou, cara, direção espiritual, cara. Tipo, a gente tem... É importante, às vezes, ter um padre, uma religiosa, uma pessoa que é mais experiente, que nos ajude a encontrar essa temperança. Porque às vezes a gente não consegue, quem tá dentro do furacão não consegue enxergar o que tá acontecendo. Sim. Então ter um diretor espiritual que te aconselha, que conversa com você, sabe aquilo que você tá passando, suas questões pessoais, ajuda muito a ter essa noção pessoal. Porque às vezes você vai perguntar pra mim, pro meu escudo, pra Gabi, pra Bruna, a gente vai ter uma visão, um corte da realidade. E às vezes o diretor tem aquela visão mais panorâmica, entendeu? Não sei, vocês têm diretor espiritual? Temos. Todo Padre Chico aí, né? Tá inclusive em dupla, né? A direção. Temos, brincando. Tenho, Mas, Rafa, acrescentando um pouco o que você falou, uma coisa que eu conversava muito com o Matheus quando ele estava no México, que eu liguei pra ele chorando, é um pouco essa... A gente, às vezes, perde um pouco o senso da urgência da santidade, né? A gente sei lá, a gente acha que é uma coisa distante, né? Do tipo, não, amanhã eu vejo isso, hoje eu não rezei, hoje eu não fui à missa e tudo mais, mas amanhã... E a gente perde um pouco, né? Esse senso de urgência. A gente perde um pouco. Falei errado. A gente perde um pouco essa urgência, né? Do tipo, cara, e se você não tiver amanhã? Tipo, e se Deus te pediu hoje a graça que você queria dar só amanhã, talvez, sei lá. Então, tipo, eu acho que é importante a gente colocar o pé no chão e ver que a vida passa, as pessoas morrem, a gente perde as pessoas, a gente perde momentos, a gente perde tudo, e é que a santidade é hoje, é agora,
E ela é formada no dia a dia, não de uma maneira, sei lá, corriqueira, tipo, tanto faz, ordinária demais, assim. É o extraordinário no ordinário, é o extraordinário no dia a dia. E é o passo que você dá, mesmo que seja um pequeno passo, é um passo de cada vez, todos os dias. Então, eu acho que é um pouco isso, prestar atenção nessa urgência, sabe? Sei lá, até eu, assim, recentemente, tava em pecado, eu ficava, não, eu vou confessar. Não, minha filha, tem que confessar agora imediatamente, porque se você virar ali, e aí? Não, eu acho que o que você falou do extraordinário no ordinário, me vem muito a imagem da Eucaristia, né? O que é mais extraordinário no ordinário do que a Eucaristia, né? E eu acho que a Eucaristia é o resumo da santidade no cotidiano. Ou seja, é Deus que transforma, né? Transubstancia um pedaço de pão em corpo de Cristo. E eu acho que essa é a visão perfeita da santidade no cotidiano. De transformar minha hora de estudo em corpo de Cristo, né? Alegoricamente falando, obviamente, né? Eu acho que a Eucaristia é o resumo perfeito do que é ser santo no cotidiano. Pegar as coisas simples e transformar elas em coisas altamente sobrenaturais, né? Bom. E Bruninha, eu tenho uma pergunta. O que você acha dessa frase aqui? A santidade não é um fim, mas o caminho. Cara, a santidade é um texto do céu, né? Tipo... É um spoiler do céu. É um spoiler do céu. Porque o que é a santidade? A santidade é a maneira que nós vamos viver, o caminho que nós vamos trilhar para chegar ao paraíso. Que é nosso fim último. Então, entra muito nisso, né? Tipo, de ser a trajetória que a gente vai percorrer. Tipo, fazendo um adentro, né, na questão da temperança. De onde vem a palavra temperança? Vem de tempero. Tempero, a gente lembra de sabor. A temperança é você dar sabor de santidade à sua vida. Então, vai justamente seguindo as nossas ações, o que a gente vai fazendo, desenvolvimento dos nossos dias, mas com um objetivo, né? Tipo, o firme objetivo de se unir a Jesus. E tipo, você falou tempero e entrou justamente nesses dois extremos que a gente colocou. Porque se a gente coloca pouco tempero, fica sem sabor. Só que se a gente coloca muito, a gente estraga, vamos supor, uma carne, né? A gente estraga a carne, né? Então, a temperança é isso, né? A santidade tem que ser isso, né? Saber que os dois extremos nos conduzem para afastar a gente de Deus, né? E, Gabi, e o que você acha, tipo assim, na sua vida, assim, momentos de vibrações de eternidade que você já teve na sua vida, assim, de tipo, que você percebeu que realmente você já desfrutou a santidade aqui, ainda relativamente distante dela, né? Tem uma coisa que eu converso muito com a minha irmã. Eu, assim, primeiro ponto, encontrar com a Fernanda todos os dias e conversar coisas... Ir fundo em um ponto que parece nada a ver. Essa é a primeira coisa. Mas eu acho que, falando mais uma vez de tudo que aconteceu, né, recentemente com a gente, essa calma que a gente tem... A Fernanda fala que é como se a mamãe não tivesse... É como se ela estivesse só em outro lugar, entendeu? Porque ela tá tão... Não é como se ela estivesse viva no sentido, ela tá por aí, entendeu? Não é isso. Mas ela tá em outro lugar. Então ela... É isso, a gente vai... A Fernanda fala muito isso, né? A gente um dia vai encontrar a mamãe de novo e eu acho que, assim, um pouquinho desse gosto da santidade é ter essa certeza de que ela tá em outro lugar. Tipo, ela tá perto, entendeu? Mas em outro lugar. E essa calma com que a gente... É óbvio, né? São dias e dias, mas, assim, de um modo geral. Essa calma, sabe? Do tipo, essa confiança meio cega. Porque é isso, a fé é um pouco disso, a gente não consegue ver, né? Então, é uma confiança meio cega mesmo que a gente tem. Então, eu acho que um gostinho do céu, o que é muito engraçado, porque é junto com uma cruz, né? Muito pesada. O gostinho do céu que eu tenho na minha vida hoje é um pouco disso. É essa calma para lidar com essa situação. E a certeza de que... É isso, a certeza de Cristo, assim, sabe? Do tipo, ele apresentou essa cruz e a gente vai dar certo. Tipo, ele nos deu, então... Foi ele que nos deu, né? E aí, enfim, eu acho que é um pouco disso, assim. É encontrar essa calma na dor, no sofrimento. Legal. E, assim, eu até tinha separado esse versículo, mas o que você falou me lembrou muito disso. Quando São Paulo vai pregar no Areópago, ele fala do Deus desconhecido, né? Pros gregos. E aí ele fala assim... Deus fez tudo isso para que procurem a Ele e se esforcem por encontrá-lo como que as apalpadelas, pois na verdade Ele não está longe de cada um de nós, né? E eu acho que o que você falou é muito isso, né? Assim, a sua mãe que está presente, que está na presença de Deus,
meio que a gente, e aí Deus de modo geral, a gente vai no ordinário achando eles a papa delas. Ele que não está longe de nós, né? E aí eu trago justamente essa passagem que eu acho que, que Jesus fala no final do Evangelho de São Mateus: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Por isso que eu acho que a santidade não é o ponto futuro na nossa vida, mas é um ponto presente, que vai se multiplicando ao longo de um caminho da nossa vida, porque a santidade é um ato diário, não é um ponto isolado no futuro. A santidade é um ato cotidiano, é um caminho que a gente vai trilhando todos os dias, né? Porque Cristo está conosco todos os dias. E tudo é oportunidade, né? De santificação. Seja a pior coisa do mundo que você pode imaginar, ou seja uma coisa muito boa que aconteceu, tudo é oportunidade de santificação. Basta você ter esse olhar um pouco sobrenatural, né? Justamente porque se a santidade é cristificar-se, é a cristificação de alguém, e Cristo está conosco todos os dias, em todos os momentos, então todos os momentos são uma possibilidade de cristificação, digamos assim. E aí chega um ponto que você passa a viver pela graça mesmo. Tem até mais uma história de São José Maria que eu achei muito legal com Dom Álvaro, né? Que eu fiquei meditando muito em cima dessa cena, assim, né? No dia que São José Maria Escrivá passou mal e desmaiou, enfim, tudo que aconteceu, Dom Álvaro prontamente já veio, fez todas as orações, tudo que tinha que fazer. E você pensa, né? Tipo, poxa, era o fundador do Opus Dei ali, nos braços de Dom Álvaro, o melhor amigo dele, e ele estava perdendo aquilo, e mesmo assim ele teve a frieza, o lapso de santidade, de graça, de fazer tudo o que tinha que ser feito. Então, eu vejo, meditando um pouco em cima disso, eu vejo a santidade um pouco assim. Você agir sob a graça e fazer aquilo que tem que ser feito. Independente do que está acontecendo ao seu redor, do que estão falando, do barulho e tudo mais. É você fazer aquilo que tem que ser feito e que é esperado de você. Então, enfim, acho que é um pouco disso, assim, a santidade também. Enfim, não sei. E você tem mais alguma coisa pra falar, Bruninho? Cara, eu acho que vai muito pro lado de como Santa Teresa d'Ávila via a questão da santidade. Que Santa Teresa d'Ávila, ela meditava muito a respeito do sofrimento, né? Ela tem até uma frase, assim, brilhante, que ela falando de... Ela não trocaria os sofrimentos dela nem pelos maiores tesouros do mundo. Porque é justamente o sofrimento que vai fazer ela se aproximar a Deus. É o sofrimento que ela vai oferecer a Deus, né? Tipo, se entregar completamente a Ele. Então, a santidade também deve ser vivida nos nossos momentos de dores. E acho que entra nisso. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: quem despreza as pequenas oportunidades do dia a dia, despreza as grandes oportunidades de ser santo. Pra mim se eu pudesse resumir... Se eu pudesse resumir esse programa inteiro em duas partes, seria essa frase, sobre pequenas oportunidades de ser santo, sobre a vida no cotidiano, mas também com a passagem da porta estreita. Que Deus fala o seguinte, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e largo é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E raros são os que o encontram. Então, Cristo está nos falando, cara. Não, santidade, por mais que seja uma coisa do cotidiano, não é uma coisa comum. Pra mim, o resumo é isso, cara. Ser santo é ser diferente. Mas ser diferente não necessariamente é fazer coisas grandiosas. É fazer o pouco pra muito que é Deus. Eu acho que é a vida oculta de Jesus. Né? Eu acho que é isso, tá ligado? Se pudesse resumir... E eu acrescento mais uma passagem, que essa pra mim é fantástica. Tá em João capítulo 17, né? Ele fala: a vida eterna consiste... Pô, não querendo dar o... Top a passagem, né? Querendo dar aqui o tchan da passagem, não nem tudo. Mas vai. A vida eterna consiste nisto, que conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Isso é santidade. Conhecer a Deus e a Jesus. Todos os dias, dia após dia, em tudo que a gente faz. Então, acho que essa é a grande provocação que a gente deixa hoje, né? Você conheceu a Cristo hoje? Hoje, agora, você teve a oportunidade de conhecer a Cristo um pouco mais? Isso é santidade. Conhecer a Deus, o verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Sabe o que mais é santidade também? O quê? Entregar um estúdio desse de podcast lindo pra gente poder fazer o nosso programa. Então, Kiko, você tá próximo, amigo. Tô brincando, mas agradecer muito ao Kiko de novo, já meio que em clima de encerramento, agradecer muito o Kiko, a Omni, que, cara, proporciona uma forma da gente falar de santidade pra jovem, cara. De falar sobre Deus. Pra mim, cara, isso é santidade, por exemplo. Com uma empresa, você conseguir fazer isso, um exemplo. Mas enfim, agradecer muito ao Kiko, agradecer também à Bruninha, que vai ter prova já e veio aqui ajudar a gente. Rezem por ela. Rezem muito por ela. Por favor. Agradecer também a Gabi, muito obrigado por ter
conversado com a gente também, compartilhado um pouco muito da sua vida íntima, assim, eu acho que foi muito importante. Não só pra mim mesmo, pessoalmente falando, mas eu acho que pra Todo mundo que escutar, né? pra se encontrar, de fato, com a santidade, porque foi o que você falou pra mim, né? Tipo, uma forma que você encontra de mostrar Deus pro próximo é lidando com isso. Então, sabe que estamos rezando pra que vocês lidem bem com isso, pra que mais pessoas sejam santas. Sabe, tipo, que isso seja o fruto, sabe? Tipo, que não acabe aqui, que seja, de fato, as apalpadelas que a gente encontra. Então, agradecer muito por você por ter... E vocês têm alguma mensagem final aí pros nossos ouvintes e telespectadores? Reunião de sábado, todo sábado. Sejam santos. E é isso. Inclusive, tem vídeo teve vídeo agora no Instagram do grupo, tem uma série de vídeos agora no Instagram do grupo, @GRecomeçar, sobre vocações. Inclusive, fiz um vídeo sobre santidade. Então, dê uma olhada lá. Top. É top, tá? E é vídeo rapidinho, não deixa de me enganar. 1 minuto tu vê esse Reels aí. Mas enfim, porque acaba que parece que a santidade se assemelha a um Monte Everest, né? Mas calma. Vamos um episódio por vez, Dia após dia. porque acabou mais um Recomecast. Recomecast, o podcast do grupo Recomeçar.